recordar um pouquinho do que a gente viu da outra vez. Vocês se lembram? O capítulo ele começa falando, né? Finalmente, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E a gente falou um pouco sobre isso. E Paulo, nos primeiros versos aqui do capítulo 3, ele fala de algumas pessoas que estavam roubando a alegria dos membros da igreja de Filipos. E por que estava roubando a alegria deles? Porque estava tornando a jornada espiritual deles pesada. Eram os chamados judaizantes. Quem eram os judaizantes que Paulo aqui vai chamar de cães? Os judaizantes eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas que exigiam que os novos cristãos, que não eram judeus, se tornassem primeiro judeus. Por onde? Pela circuncisão, principalmente pela circuncisão. Então você imagina, numa época em que não tem anestesia, os hospitais são extremamente precários, a medicina é extremamente precária, e se exigia, eles estavam exigindo que homens adultos passassem pela circuncisão e outros ritos do judaísmo. E os gentios não concordavam com isso. E ficava casado, mas se você não circuncidar, não adianta você aceitar Cristo. Se você não circuncidar, você vai se perder. E aí o pessoal começou aquela guerra. E Paulo chega e fala assim, não deixe esse pessoal roubar a alegria de vocês. Não deixa roubar a alegria de vocês. E aí a gente viu tudo que a gente viu semana passada. E a gente vai pegar um gancho aqui, olha, no finalzinho do capítulo, do verso 3, do capítulo 3. Paulo fala assim, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Terminamos aqui. E hoje a gente recomeça no verso 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Paulo ele fez um paralelo ali entre confiar na carne ou confiar no Espírito. Confiar na carne é confiar na sua própria justiça. Ou seja, aquilo que eu faço para agradar a Deus ou para conseguir o favor de Deus. Paulo fala assim, não dá para a gente confiar na carne. Não dá para a gente querer oferecer um presente para Deus. Não dá, não tem o que a gente pode comprar para Deus. E a gente acha que a gente pode comprar alguma coisa para Deus. E Paulo está falando assim, não confie na carne. Se alguém pudesse confiar na carne, esse alguém seria eu. E eu vou falar por quê. Paulo está falando aqui, na verdade, da sua conversão. E por que eu falei que isso aqui mexeu muito com a minha cabeça? Porque me fez recordar algumas coisas. Paulo está falando de conversão. Todo mundo que se converte tem dois períodos. Tem o período AC e o período DC. O período antes de Cristo e o período depois de Cristo. Como eu era... Não é DC, não, gente. Não é DC para o BC, não. Como é que eu era antes de me converter a Cristo e como eu me tornei depois que eu me converti a Cristo. As circunstâncias da conversão é diferente. Cada cristão é diferente. A sua conversão foi diferente da minha. Ou é diferente da minha, se a gente considerar que é sempre um processo dinâmico. Mas tem um aspecto que é igual para você e para mim, e para alguém na África, e para alguém na Ásia, e para alguém nos Estados Unidos. Todos são salvos somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo Jesus. E quando a gente aceita isso, quando a gente entende isso, a gente passa a viver uma vida de santificação. A gente já estudou isso aqui. Santificação não é a pessoa que não peca mais, não existe esse cidadão, mas é a pessoa que vive para aceitar. Ela vive para aceitar, ela vive para fazer o seu melhor. Ainda que ela erre, e ela vai errar, e eu e você vamos errar. Se eu perguntasse qual que é o seu testemunho de fé em Cristo, se eu pedisse para você contar o momento da sua conversão, você saberia dizer? Nossa, eu me converti em tal momento, em tal ocasião, e antes eu era assim e agora eu sou assim. Paulo vai contar da sua conversão. E ele diz assim, então, olha, o pessoal aí, esses judaizantes estão confiando na carne, eles acham que é pelas obras deles que eles vão agradar a Deus, que eles vão conseguir a salvação. Mas não dá para confiar na carne. E aí ele diz o verso 4, embora eu mesmo tivesse razões para confiar na carne. E aí ele vai contar o seu testemunho, olha que legal. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Então, assim, se você acha que as suas boas obras são suficientes, são ótimas, então você vai ouvir as minhas.
Se tem alguém que pode confiar nas obras da carne, esse alguém sou eu. E por quê? Vamos lá. Fui circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo descreve como ele era antes de encontrar Cristo. E ele fala, se você acha que as suas boas obras são espetaculares, eu vou te contar as minhas. Se meros esforços religiosos pudessem fazer qualquer coisa para ganhar a aceitação de Deus, então eu estaria no topo da lista. Se alguém puder obter a salvação por meio de justiça própria, essa pessoa seria eu. Paulo dizendo aqui. E ele não está falando em hipóteses, ele está falando por experiência, que ele aprendeu que é inútil tentar obter a salvação por meio de boas obras. Simplesmente porque diante de Deus, nenhuma obra que eu fizer é boa o suficiente. E a gente vai entender isso já. Por quê? Paulo abriu mão de tudo para se tornar da seita do cristianismo. Era chamada seita, né? A seita do caminho. Olha só as características de Paulo. Boa noite, Mariana. Paulo fala assim, olha, circuncidado ao 8º dia, porque todo judeu de respeito era circuncidado ao 8º dia. Vou me colocar no lugar de Paulo aqui, tá? Eu fui circuncidado ao 8º dia, como manda a tradição. Pertencente ao povo de Israel. Qual que era a nação escolhida por Deus? O povo de Israel. Eu era de lá também. Dentre o povo escolhido, eu era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim está entre as 2 tribos mais nobres, entre as 12. Porque a tribo de Benjamim foi aquela que não se rebelou. E ficou firme ali, junto com a tribo de Judá, e eles ficaram ali na capital, Jerusalém. Enquanto todas as 10 tribos, para quem lê a história de Israel, né, se rebelaram e foram lá para cima e montaram uma capital própria lá, Samaria. Sou da tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim saiu o primeiro rei de Israel, Saul, benjamita. Verdadeiro hebreu. Eu sou hebreu de essência. Olha tudo isso aqui, ó. Eu sou verdadeiro hebreu. Sou do povo de Israel, sou da tribo de Benjamim, fui circuncidado ao 8º dia. E quanto à lei? Quanto à lei, eu sou fariseu. Hoje em dia, se a gente chama alguém de fariseu, a pessoa se ofende, porque a gente chama alguém de fariseu pejorativamente para dizer que a pessoa é hipócrita. Fariseu é aquele que fala e não faz o que fala. Paulo está dizendo aqui, ó, quanto à lei eu era fariseu, mas os fariseus tinham uma coisa muito boa, eles realmente eram zelosos por aquilo que eles criam. Em Mateus capítulo 23, é bem interessante isso, se você quiser ler depois, Jesus vai falar assim, faça o que os fariseus falam, só não faça o que eles façam. Não faça o que eles falam, aliás, não faça o que eles façam, o que eles fazem. Mas faça o que eles falam, porque eles falam certo, eles são zelosos, eles conhecem mesmo, eles têm sede de conhecimento. Eles têm sede de conhecimento. Então, quanto à lei, eu era fariseu, ou seja, eu me aprofundei na lei, eu realmente queria guardar a lei de coração. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ou seja, eu não sou só aquele que fala assim, ah, não, eu tenho zelo aqui pela causa. Não, eu vou atrás, eu faço. Sabe que você já ouviu aquele ditado assim, que não basta a gente... Como é que é o negócio? Não basta a gente ser racista, não basta a gente ser contra o racismo. A gente tem que agir contra o racismo. Ou alguma coisa mais ou menos assim. É o que Paulo está dizendo aqui. Não basta você dizer só, ah, tá, eu sou contra o racismo. Não, você tem que ter alguma atitude em relação a isso. Você tem que lutar pelo direito deles também. Ou pelo direito das pessoas que sofrem discriminação. Ele fala assim, ó, eu era tão zeloso pela causa que eu não fiquei sentado dentro da sinagoga esperando. Eu fui atrás. E se a ameaça para o judaísmo era essa crença, essa seita nova aí, chamada de cristãos de caminho, eu fui lá e tentei acabar com eles. Esse sou eu. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo deixa claro aqui que, em relação à letra da lei, ele fazia tudo que a letra da lei mandava. E se você pensar bem,
A gente é bom nesse negócio de letra da lei também, né? Eu, quando era criança, eu pensava assim, bom, essa semana eu não matei ninguém, não menti, não cobicei nada, não adulterei, era uma criança, como é que ia adulterar também? Mas enfim, a gente olha a letra da lei e fala assim, eu sou perfeito, eu sou bom, eu sou... Deus, pode me abençoar, porque tudo que está escrito aqui eu fiz. Não tenho imagens, não sou idólatra, não usei teu nome em vão, não conto piada com o seu nome, nem dou risada das piadas que eles contam com o seu nome. Eu, em relação à letra da lei, sou perfeito. É isso que Paulo está dizendo. Tudo que está escrito, eu cumpro. Só que tinha um problema. Tem um problema. A gente não basta guardar a letra da lei. Jesus, no Sermão do Monte, ele ensina a gente tem que guardar o espírito da lei. Porque eu posso guardar a letra da lei e mesmo assim transgredir a lei. Porque o princípio da lei e o espírito da lei é o amor. E aí tem uma música que eu já citei várias vezes aqui, né, que eu acho muito linda, e ela gravou aqui dentro da minha mente, eu tento nunca esquecer dela. E diz assim, em nome do amor, a muitos eu feri. Mais ou menos isso. Em nome do amor, a muitos eu feri. Isso é totalmente inconsistente. Em nome de defender alguma coisa, eu feri outras pessoas. O princípio da lei, a essência da lei é o amor. E Jesus veio para ensinar isso. Se você tiver o amor, naturalmente você vai guardar a lei, porque a lei tem a ver com relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Mas se você só guarda a letra da lei, não necessariamente você tem o amor. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que não bastava ele guardar a letra da lei para que Deus o amasse. Deus o amava de qualquer maneira, ele vai descobrir depois. Porque o que ele precisava era uma transformação interna. E dito tudo isso, fica uma pergunta. No começo aqui eu disse que esse estudo aqui de Filipenses mexeu muito comigo. Como um homem tão sincero quanto Paulo podia estar tão errado? Isso é para a gente pensar. Paulo, na sua sinceridade, ele não era ruim, ele não era hipócrita, ele era sincero naquilo que ele acreditava, ele amava aquilo que acreditava. A gente está falando de Paulo antes da conversão a Cristo. Como é que ele podia estar tão errado? Sinceramente errado. A gente tem que pensar isso. Não basta a gente ser sincero e estar sinceramente errado. E Paulo, na sua sinceridade, estava errado. Um dia ele enxergou. Se você estudar a história da conversão de Paulo lá em Atos, um dia ele se depara com Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo se depara com Paulo. É Jesus que vai atrás de Paulo, derruba Paulo ao chão, ou no chão, e quando Paulo ele se coloca diante da justiça de Cristo, quando ele é apresentado à justiça de Cristo, ele percebe que a sua justiça própria, tudo isso daqui que para ele parecia que era tão valioso, não servia de nada. Não servia de nada. Paulo tinha tudo, exceto Jesus Cristo. Olha que frase dramática essa, não? Paulo tinha tudo, exceto Jesus Cristo. E como ele estava prestes a descobrir, quem não tem Cristo, não tem nada. Ele tinha tudo, exceto o que ele precisava de verdade. Ou seja, no fim ele não tinha nada. E ele vai descobrir isso depois. Quando é feito um diagnóstico de uma doença, a gente diagnostica uma doença, é meio caminho andado, mas a gente precisa do tratamento. Não adianta a gente saber só que a gente está doente, a gente precisa se tratar. E aí Paulo vai falar o seguinte, olha, versos pesados aqui, ó. Olha o verso 7 do capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo agora aqui é como se ele fosse um contador que começa a fazer um balanço. Ele põe numa coluna, ele coloca tudo que tinha valor para ele. E na outra coluna, tudo o que tinha valor para Deus.
E ele, quando ele começa a fazer esse balanço da sua conta diante do Pai, ele descobre que ele está falido. Que tudo que para ele tinha muito valor, na verdade, não tinha valor nenhum diante do Senhor. E ele abre mão, quando ele descobre isso, ele abre mão e ele perde muitas coisas, mas no final ele vai ganhar muito mais do que ele perdeu. Rapidamente, o que Paulo perdeu? Paulo perdeu a sua reputação. Paulo era uma pessoa extremamente admirada, seguida, provavelmente iria ter discípulos. As portas se abriam para ele onde quer que ele fosse. Paulo perdeu sua reputação, Paulo perdeu seus amigos, ele perdeu a admiração de muitas pessoas. Ele era um líder religioso admirado, ele perdeu isso e ele perde a sua própria liberdade, porque a gente tem que lembrar que Paulo está escrevendo tudo isso preso por amor a Cristo. E aí eu fiquei pensando, por que Paulo diz que tudo isso foi perda? Todas essas características, parecia tudo, aliás, é tudo coisa boa, né? Foi circuncidado ao 8º dia, era pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, era zeloso da lei, era um cara atuante, ativo, da lei irrepreensível. Qual que era o problema de tudo isso? Todas essas boas coisas traziam glória pessoal para ele, mas não glorificavam a Deus. Não eram coisas ruins em si mesmas, mas elas constituíam lucro somente para ele, portanto eram egoístas. E isso para mim caiu que nem uma flecha no meu coração, porque me faz pensar nas coisas que eu acho que são importantes na minha vida diante de Deus. Eu fico pensando, são importantes realmente para glorificar a Deus ou são importantes para que eu me sinta bem diante de Deus apenas? Os dons que você tem, os dons que eu tenho, servem para abençoar outras pessoas ou existem apenas para que as outras pessoas me façam sentir bem? E eu vou falar isso com o coração aberto aqui, porque eu não conheço a realidade de vocês nas comunidades religiosas que vocês frequentam. Quando a pessoa que canta, a pessoa que prega, a pessoa que lidera, a pessoa que... ela faz isso realmente para abençoar outras pessoas? Ou ela faz isso porque aquilo traz algum tipo de retorno ou satisfação pessoal? E Paulo está dizendo que todas essas coisas boas que ele fazia, ele abriu mão, porque ele percebeu que elas não tinham valor nenhum. Porque era só lucro para ele, era só satisfação pessoal dele, não serviu para abençoar outros. Em outro momento, acho que é aos Coríntios, quando Paulo fala dos dons espirituais... Nossa, meu celular ficou maluco aqui. Nossa vida. Para minha aula de inglês aqui. Paulo percebe que essas coisas que eram boas para ele, eram só para ele. E aí, no outro momento, acho que é aos Coríntios, que ele vai falar assim, que os dons espirituais existem para quê? Para abençoar o corpo. Você quer ter dons espirituais? Você quer pedir dons para o Espírito Santo? E aí não importa, ele fala de vários, né? Se é pregar, se é falar em língua, se é isso, se é aquilo, se é aquilo outro, se é curar e tal. Tudo bem, mas os dons que você receber serão para abençoar o corpo de Cristo. Não para você mesmo. Se você tem um dom que só abençoa você mesmo, se você tem um dom que só alimenta o seu ego, isso aqui hoje, na época das redes sociais, na época dos influencers, está muito em voga, né? Está muito em evidência, isso não serve para nada. Nada, pelo menos não diante do Senhor. Não diante dele. Não diante dele. E é legal, porque Paulo ele não está renegando o seu passado como judeu, não. Ele tinha certo orgulho disso. E em outros momentos ele vai falar que ele é romano. Ele não tem problema com isso. Só que ele percebeu que nada disso diante de Deus tinha valor em relação à sua salvação. É exatamente cheio de si, vazio de Deus. É exatamente isso. Paulo entendeu isso aqui. E é por isso que ele fala assim, tudo isso para mim é perda, eu não tô nem aí que eu perdi isso daí, que eu abri mão disso tudo. Ah, eles me chamavam, vamos lá, vai. Eles me chamavam de doutor, ou doutor Paulo, doutor isso. Para mim isso não serve para nada. Isso aí só inflava meu ego. Eu quero ser escravo de Cristo, eu quero ser servo de Cristo, porque é isso que me dá, que me faz ter algum valor.
E não os títulos, o meu conhecimento, a bajulação que existe. Eu escutei ontem uma programação que está tendo online e a pessoa que apresentou assim, eu acho, não tenho certeza, ela fez do fundo do coração dela. O pastor que ia pregar é um cara realmente muito experiente, tem muita história, mas ela falou assim, então hoje a gente veio aqui para ouvir a lenda pastor tal. Eu fiquei pensando, eu tinha estudado isso daqui, né? Eu fiquei pensando assim, rapaz, veio ouvir a lenda do pastor tal. Tá bom, eu sei que ela foi de coração, mas se a gente pensar quão absurdo isso é, porque a gente não veio ouvir lenda, a gente não veio ouvir o pastor A, B, C, D, a gente quer ouvir a palavra, a gente quer ouvir o Espírito Santo, que pode usar até a jumenta de Balaão. E Paulo entendeu isso. Porque quando uma pessoa se torna cristã, Deus remove tudo que é prejudicial da vida dela e aperfeiçoa tudo que é bom. Ele segue falando, e a linguagem fica mais forte, olha o verso 8. Mais do que isso, é mais do que perda. Eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Esse homem que antes era tão respeitado em Israel, esse homem que era tão admirado pelas pessoas, e agora está preso numa prisão domiciliar em Roma, aguardando o julgamento, ele chega à conclusão que tudo aquilo não tinha valor nenhum diante do Senhor Jesus Cristo. De que adianta tudo isso? Tudo isso é lixo para ele. Ele usa um termo mais forte aqui, esterco. Isso tudo para mim não vale de nada, porque agora ele foi colocado diante da justiça de Jesus. E quando ele olha para a justiça de Jesus, e ele olha para a sua própria justiça, ele fala assim, o que eu estou oferecendo? O que eu tenho condições de oferecer? Eu não tenho condições de oferecer nada ao Senhor. Deus só me aceita pela sua misericórdia. Deus me aceita pela sua misericórdia. Qual que é a minha parte na salvação? A minha parte é oferecer um coração pecador para ser transformado. É o que eu posso oferecer para Deus. Tem uma frase muito legal de o escritor chama Jim Elliot, que ele diz mais ou menos assim: sábio é aquele que não pode guardar, sábio é aquele que não pode guardar a fim de ganhar o que não pode perder. Sábio é aquele que dá o que não pode guardar a fim de ganhar o que não pode perder. E é isso que Paulo faz aqui. Ele abre mão daquilo que não tem valor. Ele perdeu a sua religiosidade, ele perdeu a sua reputação, mas ele ganhou muito mais do que ele perdeu. E o que ele ganhou? Ele fala aqui. Ele ganhou, por exemplo, o conhecimento de Cristo, um relacionamento que transformou a sua vida. O que mais que ele ganhou? Ele fala que a justiça de Cristo, ele entende que não é a justiça dele, é o que Jesus fez por ele, é o que Jesus faz por ele. Numa comparação assim bem simples, é como se Paulo tivesse olhado para sua conta bancária e ter descoberto que ele estava falido, completamente falido. E ele olha para a conta bancária de Cristo e vê que o Senhor é perfeito, que é ideal, tem tudo. E aí, quando Paulo aceita Cristo, ele descobre que Deus pegou toda a justiça que estava depositada na conta de Cristo e depositou na conta falida de Paulo. E todos os pecados que estavam na conta de Paulo, Deus depositou na conta de Cristo. E aí ele olha e fala assim, eu não mereço. Eu não mereço. Quem sou eu para querer oferecer alguma coisa de bom para o meu Senhor? E Paulo entende que ele é dependente de Deus. E aqui é o grande ponto. Que grandes líderes espirituais às vezes se esquecem exatamente porque de repente são bajulados demais, e a gente tem muitos casos por aí.
E não são só grandes líderes espirituais, não. Nós também, na nossa pequena comunidade de fé, no nosso pequeno círculo, e as pessoas batem nas costas, nossa, como você é bom, nossa, como isso aqui você fez muito bem, papapá. E às vezes a gente gosta de brincar que o cara sobe na caixa de fósforo e já quer fazer discurso, e se acha importante demais. Paulo entendeu que o importante é Jesus Cristo. Quem tem que ser exaltado? Jesus Cristo. Quem é que tem que ser adorado? Jesus Cristo. Se alguém se converteu porque você deu um estudo bíblico, lembre-se, foi obra do Espírito. Se alguém foi abençoado por alguma palavra que você falou, foi porque o Espírito usou você para atingir o coração daquela pessoa. Se alguém foi abençoado materialmente, porque através de uma doação sua, uma campanha que você fez, lembre-se, foi o Espírito que tocou no seu coração e tocou no coração das pessoas que ajudaram aquela pessoa. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Tudo vem dele, tudo é por ele. Não sou eu, é ele, não é a minha força, é ele. Tudo tem a ver com ele e não comigo. E Paulo entendeu isso. E quando Paulo entendeu isso, esse homem se tornou invencível. Intocável, porque ninguém mais conseguia tocar em Paulo. Não tinha nada que alguém pudesse tocar em Paulo que o faria desanimar. Isso é espetacular. Ele encerra falando aqui os versos 10 e 11, eu vou ler em outra versão. A versão NVT. Diz assim: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo assim, eu quero viver, e ele vai falar muitas vezes dessa história do poder da ressurreição, o poder que ressuscitou Jesus Cristo, que está à disposição daqueles que aceitam Jesus. Porque é o poder do mesmo Espírito, é o mesmo Espírito que atua aqui, que está aqui entre nós agora. E Paulo fala assim, é isso que eu quero experimentar. Aquilo tudo que eu fazia, aquilo é nada, é lixo. Eu quero experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Eu vou sofrer por Cristo, é uma honra para mim sofrer por Jesus. É uma honra. E o máximo que eles podem fazer comigo é me matar, é tirar minha vida. Mas se eles tirarem a minha vida, eu vou participar da ressurreição dos mortos. Paulo se tornou inatingível. Inatingível. Em outros tempos, Paulo foi o perseguidor. Agora ele era perseguido. Ele estava entendendo que era ser perseguido. Mas a gente entendendo essa visão de Paulo, a gente consegue entender como é que esse homem tinha tanta alegria. Porque a sua vida não dependia das coisas baratas desse mundo, mas sim dos valores eternos que só podem ser encontrados na pessoa de Cristo Jesus. Eu encerro dizendo que Paulo olhava para as coisas da terra do ponto de vista do céu. E é isso que eu peço para mim hoje, para que eu possa ter essa visão de valorizar o que realmente é importante diante do Senhor, e para mim também. E que Deus te ilumine da mesma forma. Amanda. Vamos começar considerações, povo. Vou citar nomes aqui. Mônica, você quer fazer alguma consideração? Deixa eu abrir minha câmera aqui. É difícil, né? Porque como o Wesley falou, foi uma flecha mesmo. Eu tenho que todos os dias pensar nisso, porque a gente às vezes deixa o ego falar mais alto, né? É muito, muito difícil. E por pouca coisa, né, Mônica? Às vezes a gente vai amadurecendo, a gente vai entender, por exemplo, na adolescência, coisas que tinham muito valor para a gente na adolescência, hoje não tem mais. É verdade. E a gente morria e matava por causa daquelas coisas. E hoje, né? E às vezes por pouca coisa a gente infla. Além do pudim de doce de leite que a gente come, infla a gente também, né? Quer dizer, mais no meu caso, na verdade, me infla bastante. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Ok, Mônica encerrou. Vamos para a Mari. Boa noite, pessoal. Na verdade, eu acho que, na verdade, não é nem que a gente esquece, assim, coisas
que ficaram no passado não fazem mais sentido hoje. Eu acho que os ídolos são substituídos. Tem uma canção da Tamires Garcia, até recente que ela gravou, né? Uma cantora que eu gosto bastante, né? Que ela tem louvores que cantam a palavra, e eu acho isso, assim, sensacional. Ela gravou um louvor que fala sobre isso, né? O Senhor e não os ídolos. Quantos ídolos, né, a gente tem que elevam o nosso orgulho e que a gente acha que tá tudo bem, né? Esses dias eu participei foi um dia de missão, né, de evangelismo na minha igreja, e aqui tem uma feira, né? Então, depois do culto da manhã, a gente foi para fazer esse evangelismo, né? E eles que prepararam um material como se fosse um quebra-gelo, né, para a gente conseguir se aproximar das pessoas. E era uma caixinha de remédio, mas só que com um layout todo assim, Jesus é o verdadeiro remédio. Tinha uma mensagem bem legal, para servir mesmo de quebra-gelo. E eu, assim, tinha passado alguns dias, né, meio triste, meio para baixo. Aí eu falei assim, nem sei se eu vou para esse evangelismo não, né? Mas já tô aqui, né? Já tô aqui, então já tô, né? Todo mundo indo da igreja. Eu já estava lá, então eu falei, vou também. Aí fui, e assim, foi tão maravilhoso ouvir as pessoas, doar, sabe, tempo para as pessoas, falar de Jesus, orar pelas pessoas, que eu fiquei, no final, né, do evangelismo, eu fiquei refletindo sobre isso. E eu senti, assim, muito forte no meu coração, né, o Espírito Santo falando comigo, que às vezes a gente precisa se esvaziar mesmo de nós, das nossas prioridades, das nossas coisas. Às vezes a gente faz das nossas coisas os nossos ídolos, né? O meu trabalho, a minha família, a minha casa, os meus negócios, o que eu preciso fazer hoje. Meu Deus, eu tenho uma petição para fazer um protocolo, eu tenho um prazo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que manter a dieta, eu tenho que. Quantas coisas a gente vai só enchendo, né? De nós, de nós, de nós. E às vezes o Senhor quer que a gente se esvazie, né? Das nossas prioridades, das nossas coisas. Eu até escrevi aqui, né? Tem uma passagem que fala, né? O Senhor mesmo falando, vocês fazem tantos sacrifícios, né? Eu não quero os sacrifícios de vocês. De que adianta falar bonito? De que adianta orar pelas pessoas bonito, pregar bonito, ministrar bonito, se o coração de vocês está distante de mim? E eu fiquei assim, depois dessa experiência do evangelismo, eu fiquei, meu Deus, como eu preciso me esvaziar das minhas prioridades, né? Às vezes a gente se apega a essas coisas como ídolos assim e não larga por nada. E às vezes o que o Senhor quer é só um coração disponível, né? Um relacionamento sincero. Ele quer mesmo verdade da nossa parte. Mamãe? Boa noite. Primeiro eu vou contar o que aconteceu. Quando tem a reunião com Wesley, eu coloco no alarme, de manhã e à noite, para mim não esquecer. Quando eu cheguei da escola hoje, eu fui fazer uma atividade que a gente tem que fazer pela plataforma, né? Da Secretaria de Educação. Aí terminei, aí eu digo, agora eu vou, no horário de 6 horas, eu faço meus pedidos de orações, né? Que eu faço parte do grupo de intercessão. Aí orei pelo Zion também, e aí o meu celular ele ficou em cima da bancada. E eu comecei a arrumar, né, já o espaço para começar o estudo com Wesley. Me lembrei que dentro da minha mochila não tinha a minha garrafa térmica. Comecei a revirar tudo, procurando a minha garrafa térmica. Nisso, o pano foi por cima do celular. Vocês não imaginam, eu procurando o celular. Ana, toca meu telefone no mudo. Aonde está meu telefone? Não, eu não posso perder a reunião do Wesley. Hoje tem muita coisa para aprender. E ela, mãe, não está tocando. Não está tocando. E eu procurando, meu Deus, onde se enfiou esse celular? Em cima da bancada e o paninho caiu em cima. Aí eu digo, sem vergonha, aqui que você está, né? Mas não adianta, vou assistir a reunião.
E todas as vezes é sempre surpreendente, né? Para cada livro que a gente lê, por mais que a gente leia uma vez, 2, 3, sempre tem uma um quê, né, que ali chama a atenção da gente. Uma dos homens, assim, de Deus da Bíblia que eu admiro muito é Paulo, que a história dele, assim, é de superação mesmo, né, ali, manifestar de Deus muito forte, e é cada revelação, né, que a gente tem, a gente começa pensando numa situação e já vira para uma outra, e faz parte da nosso cotidiano, da nossa família, e cada exemplo, né, que dá no livro, nas cartas, no livro de Paulo é maravilhoso. E pela explicação do Wesley fica ainda mais claro para a gente. Toda vez é um aprendizado muito bom. Obrigada aí pela comunhão com vocês. Hoje foi uma adrenalina pura antes do estudo. E ela: "Mãe, mas onde a senhora deixou?" "Não sei, eu estava procurando uma coisa que eu não sei, ele estava na minha mão". E ela aí depois ela ficou rindo, "Ai mãe, em cima da bancada, tu jogou as coisas por cima". Eu digo: "É, procurando uma coisa e botei o pano por cima da outra e ficou essa", mas deu para concluir todo os pensamento do livro. Filipenses é puro Paulo. E a senhora está falando, né, dona professora? Você imagina, Paulo falou que abriu mão de tudo aquilo, né? E aos olhos humanos ele só perdeu. Mas você já É, pensou que nós aqui estamos aqui hoje reunidos por causa desse sacrifício que Paulo fez lá atrás? Você é. imagina um dia quando nós estivermos diante de Cristo, obviamente, e com Paulo presente, e a hora que Jesus olhar para Paulo e falar: Paulo, vem cá. Olha, tá vendo essa multidão aqui, ó? Olha essa galera que fala português, essa galera que fala, sei lá, que língua, russo, chinês, tá vendo essa galera toda? Toda foi por causa dos seus escritos. Tudo foi porque você abriu mão, tudo porque você entendeu a perspectiva correta. Você imagina isso? Que negócio espetacular. E eu vejo Paulo se ajoelhando e falar: Senhor, foi tudo por sua causa, não foi por minha causa, foi tudo por sua causa. Olha, isso é Uhum. espetacular. Se a gente, agora eu entendo quando Paulo fala assim, participar do seu sofrimento. Se a gente puder participar um pouquinho, igual a Mariana colocou aí, de separar 1 hora, 2, 3, para abençoar outras pessoas, já é um privilégio, assim, absurdo que a gente está vivendo pela glória do Senhor, né? Quando eu voltei para estudar, eu fiz o ensino médio, que na época era segundo grau, até o primeiro ano, e a metade do segundo. Aí eu engravidei da minha linda e bela Amanda, eu parei de estudar, né, fui ser mãe, melhor presente do mundo. E aí, quando eu voltei, eu já tinha mais de 30 anos, e eu fiz aquele Provão Brasil, sabe? E quando eu vi meu nome ali naquela lista, quando eu ia estudar, eu dizia: Senhor, me dá inteligência, me dá sabedoria para me aprender esse conteúdo, porque eu preciso passar nessa prova, eu preciso ter o meu certificado". E eu queria arranjar um emprego melhor, né, para dar uma melhor qualidade de vida para nós. E quando eu vi meu nome na lista de aprovado, nossa, eu estava na igreja, sabe, porque a minha vida, minha filha sabe, é muitas idas e vindas. Uma hora eu me afastava, outra hora eu voltava, e eu não me encaixava no mundo, e eu voltava de novo, e a minha vida foi assim. E aí foi um dia assim: "Ai, obrigado, Senhor, que eu consegui, vou ter meu certificado". Quando eu fiz o vestibular para a faculdade, eu comecei a estudar. Aí eu disse assim para o Senhor: "Senhor, vai ser tudo honra e glória do teu santo nome. Quando eu estiver trabalhando na minha área, eu quero dar o meu melhor para os meus alunos e eu vou falar do teu amor para eles".